Semana passada nós começamos uma palavra e nós não conseguimos terminar ela naquele dia. E aí, entendendo a direção de Deus, nós deixamos para terminar ela hoje. Mas se você não estava aqui, fique calmo, porque você vai compreender o que nós estávamos conversando. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Abre ela aí, Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Até o 33, perdão. Quem achou, fala assim, vou plagiar um cara. Eu amo a Bíblia. Ninguém achou, misericórdia. Quem achou, fala, eu amo a Bíblia. Quem não achou, fala, eu também. Ninguém? Todo mundo achou? Então tá, Lucas 14, do 25 em diante diz assim: uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos riram dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz, enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo o que possui. A semana passada nós começamos então a meditar nessa passagem da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus. E o título da ministração foi Decida Perder. Porque ninguém gosta de perder. Eu estava falando que eu sou um cara um pouco competitivo em algumas brincadeiras. Eu não sou aquele cara competitivo que fica chato se estiver perdendo, mas eu sou competitivo assim, de meter pilha mesmo para ganhar. Gritar, aquele piseiro. Mas perder eu não fico chateado não, mas sou competitivo, quero ganhar. Se eu estou na brincadeira, você tem que ver eu jogando paintball, né? E aí ninguém quer perder. E o título da mensagem é Decida Perder. Eu vou vir na igreja para perder? Não, eu vim aqui para ganhar, né? Ganhar Jesus, ganhar amor, ganhar tempo de comunhão. Mas às vezes a gente pode perder para poder ganhar. E se você se lembra, a gente começou falando de um exemplo de dois personagens, um político e um líder de expedição. Imagina que um político vai chegar para você e pedir votos, né? Ele fala assim, vota em mim. Se você quer pagar impostos mais altos e ter um salário mais baixo. Ou vote em mim se você quer perder a sua família e todo mundo que você ama. Calma, gente, não vou falar de política não. Ou imagine também um líder de expedição, que ele pega aí, subindo, ele liderando várias pessoas para ir até uma aldeia isolada, levar ajuda médica, ajuda aos necessitados. E ele precisa subir uma montanha alta, perigosa. E esse líder da expedição, em um dado momento, ele para, olha para quem está com ele e fala: a partir de aqui, vocês que me seguem, se quiserem continuar, vão ter que deixar essas mochilas de vocês aí. Essa mochila que tem o seu kit de sobrevivência, o cobertor, os instrumentos para fazer fogo, para caçar, para pescar, vocês vão ter que deixar tudo isso daí para trás, se querem continuar me seguindo. E a gente olhando para esses dois personagens, a gente percebe que Jesus se parece mais com esse segundo. Porque a partir daquele momento, ficaria um pouco mais difícil de seguir aquela pessoa. O que Jesus fez não foi pedir, tipo assim, larga tudo porque vocês vão se ferrar depois. Não, larga tudo porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. Então vocês precisam me seguir. Então a gente entendeu que Jesus chegou um momento que o pessoal estava seguindo ele, uma multidão, e o pessoal seguia ele por causa dos milagres, né? Imagina, se você fica sabendo que tem alguém aqui orando, e tem um cadeirante levantando e andando, tem um cego voltando a enxergar, você não iria lá ver? Eu iria. E o pessoal estava seguindo Jesus por causa disso. Outros estavam seguindo para ver a briga que ia ter com os fariseus. Outros estavam seguindo só porque os outros estavam seguindo. Mas existiam aqueles que estavam seguindo a Jesus porque amavam ele e reconheciam a ele como o Cristo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio
como homem para nos salvar. Então tinha muitas pessoas seguindo Jesus, e Jesus queria peneirar ali para ver quem realmente queria continuar seguindo ele. E aí, dentro desse texto, nós encontramos 4 ensinamentos. E o primeiro que nós vimos na semana passada está no versículo 27, que diz assim: tome a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz e siga-me. E aí eu falei assim, que se você realmente entender o que esse versículo está querendo dizer, você vai entender aos olhos do que o escritor disse na época. Porque hoje a cruz é um item bonito, que a gente pendura no pescoço, põe na camiseta, na mochila. Mas na época a cruz, se você visse alguém carregando uma cruz, era a condenação, a execução mais cruel da época. Ou seja, era uma pessoa sentenciada à morte. E eu falei na semana passada, né, que foi Agostinho que aboliu as mortes por crucificação depois que ele se converteu. E na verdade não foi Agostinho, foi Constantino. Só para corrigir o que eu falei errado semana passada, eu confundi ali. Mas então, a gente tomar a nossa cruz é morrer. Mas não é morrer fisicamente, é morrer para o nosso ego. Lembra que nós falamos disso? E nós falamos de nós termos, ao invés de ter uma autoestima elevada, uma autoestima baixa, que as duas são um problema terrível, nós falamos de nós termos um autoesquecimento, de nós olharmos menos para nós e mais para o outro. Olhar menos para dentro da gente e mais para Jesus e, consequentemente, para o próximo. Amém? Vamos morrer então? Ninguém quer morrer, né? Ninguém quer matar a mardita da vontade própria em favor do outro. Vamos falar assim, vamos morrer, gente, para que Cristo viva em nós. Gálatas 2:20 diz assim: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Essa vida que eu vivo nesse corpo, não sou eu que vivo, mas é o Filho de Deus que vive em mim. O que ele está querendo dizer que esse versículo é a minha expressão de vida, o meu falar, não é o Ricardo mais, mas é Cristo em mim. Mas para isso eu preciso morrer para as minhas vontades terrenas, sejam elas pecados, e muitas vezes a gente tem que abrir mão de vontades que não são pecados também, para a glória de Deus. Amém? E aí depois a gente falou que do versículo 28 ao 29, para seguir Jesus, tem um preço. E eu expliquei que não é um preço para você ser salvo. Você não é salvo a partir de qualquer coisa que você possa fazer, mas por Jesus. Só que seguir Jesus tem um preço se você deseja viver... Tá terrível esse microfone, hein, gente? Se você deseja viver algumas coisas em Deus, tem um preço para você seguir Ele. Todo sonho tem um preço. Se você deseja uma família abençoada, tem um preço que você vai ter que pagar em santidade, em esforço, trabalho, em quebrantamento. Se você deseja uma empresa abençoada, de ser alguém abençoado, você vai precisar estudar, se dedicar, treinamentos, investir em equipe. Se você deseja de alguma forma uma graduação, tem gente que sonha assim, vou terminar minha faculdade e vou fazer um concurso público, vou virar policial federal. Só que o miserável quer pagar para alguém fazer o TCC dele, ele não quer estudar, não quer pagar o preço da jornada. E pagar o preço da jornada é entender que aquilo que você vive hoje tem um preço se você deseja viver alguma coisa importante amanhã. Se você deseja viver algumas etapas em Deus, vai ter um preço. E o preço de seguir a Jesus é, deixa a sua mochila aí, com tudo que você acha que você vai precisar, e vem, porque eu vou cuidar de você. E a gente falou que daí o sonho, se a gente deseja viver algumas coisas em Deus, exige uma intencionalidade. Ou seja, a gente não pode esperar que a vida nos leve de qualquer forma. Se você deseja um relacionamento profundo com Deus, você vai precisar ser intencional na vida devocional, intencional no discipulado, vai precisar ser intencional nas suas participações no culto. Para quê? Para que Deus comece a trabalhar em você. Que essa intencionalidade te leve a uma naturalidade. E a gente citou de intencionalidades que nós estamos tendo aqui no nosso meio. E a gente falou que então todo o preço todo sonho tem um preço, mas também tem uma renúncia. E tem os processos que nos levam a eles. Amém? E o que eu quero conversar com vocês hoje, continuando, então, em primeiro lugar, os 4 ensinamentos dessa passagem bíblica é, primeiro, mate o seu ego, morra para as suas vontades, para que Cristo viva em você. Segundo, calcule o preço dessa jornada, você dá conta? Você vai dar conta de seguir Jesus? Já avaliou que se você quer seguir Jesus, você não vai poder estar transando com a namorada? Você já avaliou se você quer seguir Jesus, você vai ter que abrir mão de alguns lugares? Às vezes até de algum relacionamento.
Já avaliou que se você quer seguir Jesus, você vai ter que entregar a sua vida para Ele e falar: Deus, eu estou aqui, mas se o Senhor me mandar para lá, eu vou. Tem um vídeo do filme do apóstolo Paulo, um recorte maravilhoso, que ele fala assim: eu ia para a esquerda, Cristo me puxava para a direita. Eu ia para a direita, Cristo me puxava para a esquerda. Mas glória a Deus, Ele está movendo sobre a minha vida, né? E o terceiro lugar, o que nós aprendemos no versículo 31 ao 32, que diz assim: que rei, que tendo uma batalha para enfrentar, não calcula se os seus 10.000 soldados não dão conta de enfrentar os 20.000, para que ele não... E se ele vê que não dá conta, ele fala assim: eu vou enviar alguém para negociar uma paz lá, né? 2 Timóteo, que é a última carta do apóstolo Paulo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Primeira sentença: combati o bom combate, ou seja, existe um bom e um mau combate. Agora, qual combate nós vamos escolher para viver? E o terceiro ponto é: escolha as suas batalhas. O que é batalha, gente? A batalha é aquilo que a gente faz diariamente. Quando você acorda cedo, com aquela disposição. Sabe aquela vontade de acordar às 5 horas da manhã para correr? Eu nunca tive, gente. Mas, sabe aquela batalha que você tem todo dia que você acorda, vai estudar, vai trabalhar, que você tem que fazer as suas coisas? Então, isso é uma batalha. A batalha talvez seja você estar passando por um momento difícil. Talvez você esteja desempregado e as contas chegando. Talvez na sua família esteja alguém desempregado. Talvez tenha alguém doente na sua família e seja um período difícil e isso se torna uma batalha. Talvez você foi traído pelos seus amigos e se sente de alguma forma esquecido. Isso se torna uma batalha interna dentro do seu coração. E a grande questão é: como que eu e você vamos passar por essas batalhas diárias? Sejam elas de doenças financeiras, crises de relacionamentos de amizade. Como que a gente vai passar por essas batalhas da vida cotidiana? Mas, antes da gente entender como que a gente passa por essa batalha, deixa eu dar uma dica para você. De tudo aquilo que você vai ter que enfrentar no dia a dia, escolha as batalhas que glorificam a Deus. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes usam de uma guerra legítima para fazer algo ilegítimo. Por exemplo, o cristão deve se posicionar na política? Logicamente deve. A Bíblia nos ensina isso. Agora, a forma como o cristão deve se posicionar na política está glorificando a Deus? E aí é uma reflexão para a gente. A forma que a gente... E aí não estou falando para a gente avaliar o A, o B ou o C. Mas é para a gente avaliar a gente. Se você estiver pensando em muita gente, aí você fala: misericórdia, Deus, estou julgando todo mundo. Deixa eu pensar para mim aqui. É a forma de nós crescermos. Como que a gente se posiciona em batalhas legítimas? A gente tem que se posicionar. Quando o professor fala algo contrário à sua fé cristã, você precisa se posicionar. Você precisa... Só que a grande questão é: o que eu estou fazendo está glorificando a Deus dentro dessa batalha? Porque tem gente que às vezes entra numa briga sem saber nem o que está falando. E aí o pior ainda, ele é tão preguiçoso que não quer nem aprender a falar para não ter que falar. Então a gente precisa escolher batalhas no nosso dia a dia que glorificam a Deus. Só que às vezes a gente pensa em batalhas como se fosse assim, só questão sangrenta, né? Só que tem batalhas comuns no dia a dia que a gente enfrenta, que a gente pode glorificar a Deus. Quer um exemplo? Existem batalhas formais e informais. Vamos pensar de uma forma de glorificar a Deus no seu trabalho. Seu trabalho é uma batalha. Todo dia você tem que ir, você não sabe o que você vai enfrentar. Então, tudo que a gente vive, que a gente faz, de certa forma, é uma batalha. Ir para a escola é uma batalha. Não porque lá é um ambiente hostil, mas porque você vai ter alguns gigantes para vencer ali. Às vezes a tua preguiça de estudar, às vezes um professor inconveniente, às vezes um aluno inconveniente. Enfim, agora, a gente pode glorificar a Deus dentro dessas batalhas de forma formal ou informal. O que seria glorificar a Deus de forma formal, ou melhor, informal, seja na escola, na universidade, no mercado de trabalho ou na sociedade? É trazer a realidade do céu sem que as pessoas saibam que isso é a realidade do céu. Por exemplo, se você faz uma campanha conscientizando as pessoas sobre a pedofilia e de como
Você vai na feira, domingo, cheio de gente, e você ali de alguma forma monta uma barraquinha para conscientizar as pessoas contra o abuso sexual infantil. Você está glorificando a Deus ou não? E isso precisa estar citando a Bíblia lá? Não. Mas você está trazendo algo que está no coração de Deus, que é uma justiça de Deus, ou seja, conscientizar as pessoas contra aquilo. Se você de alguma forma faz uma campanha para que as pessoas não joguem lixo na rua, está glorificando a Deus, sim ou não? Na escola, se você de alguma forma, ou na universidade, você faz algo conscientizando os alunos da sua sala sobre o risco de relações sexuais antes do casamento, o risco emocional, porque se você for ler algumas pesquisas, a maioria das pessoas que perderam a sua virgindade fora do casamento, elas adquiriram uma dependência emocional sexual, ou seja, ela demorou às vezes até perder a virgindade, outras não, mas quando perdeu, fora de um ambiente seguro, ela entrou numa compulsão, e aquela pessoa que às vezes ficou até os 22 anos sem nunca ter relação com ninguém, depois não conseguiu mais se controlar, por causa do pecado, da dependência emocional, porque de alguma forma não se guardou. Agora, quando você traz uma conscientização para esse pessoal dos riscos psicológicos, emocionais, glorificou a Deus sim ou não? De forma informal. Agora, o que é glorificar a Deus de forma formal nas nossas batalhas? É quando a gente intencionalmente fala do reino de Deus. Porque vai chegar, tem gente que fala assim, pregue a todo tempo e, se necessário, usa palavras. Essa frase é verdade até um certo ponto, porque nós precisamos pregar a palavra de Deus, porque a fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, uma batalha formal que glorifica Deus é quando você intencionalmente, às vezes, vai fazer algo para a glória de Deus. É aquele dia que você vai chamar ali, você que é adolescente, vai falar na tua casa, mãe, faz uma janta hoje que eu vou chamar minhas amigas aqui em casa, nós vamos assistir The Chosen e eu vou orar com elas no final. Elas não vão chorar provavelmente no final, tá, gente? Mas você glorificou a Deus de forma formal. Ela entendeu a mensagem, você queria transmitir uma fé. Ou o jovem que convida um outro casal, que convida alguém para começar a caminhar com ele. E você intencionalmente começa a falar da obra de Deus na sua vida e fala, cara, vem aqui que o cara está em dificuldade no namoro, e você está voando no seu casamento, no seu namoro, fala, mano, vem cá. O papel do homem, velho, é assim. Mas sabe por que é assim? É porque a Bíblia diz que é assim. E aí você glorifica a Deus de uma forma formal. Entenderam? Então a gente precisa escolher quais batalhas nós vamos ter no dia a dia. Batalhas que glorificam a Deus ou não? Porque tem gente que está entrando em batalha para ver quem vai ganhar Big Brother. Ainda está fora de época de Big Brother, né, gente? Tem batalha que eu acho animal, gente. Um bando de... Enfim. Pessoal, tipo, torcida organizada, velho. Peguei um Uber lá em Vitória, o cara falou, mano, eu sou da torcida tal lá, não vou falar, né? Vai que os caras batem em mim. E a gente marcou que a gente vai encontrar outra torcida X em tal lugar para dar um pega. Eu falei, o que é dar um pega? Eu falei, é 50 contra 50. Quem sai inteiro ganha. Eu falei, mano, que loucura. Eu falei, esse povo é doido. E às vezes eles precisam de orientações. Quais batalhas a gente está enfrentando? Esse tipo de batalha? Ou a gente vai escolher batalhas que glorificam a Deus? Porque a batalha vai ser colocada diante de mim, de você, a gente querendo ou não. Todo dia você tem um desafio. É para a escola, para o trabalho, é investimento, é filho, é filha, é esposo, é esposa. Você vai ter os seus desafios. Agora, eu diria para você, dentro desse escolher o bom combate, escolher as suas batalhas, escolher batalhas que te levam ao próximo passo. Eu lembro que um tempo atrás, 2013, eu lembro que eu estava assim, mano, voando em Deus, assim, queimando o coração. Falei, vou começar a estudar todas as religiões. Só que meu coração não estava alinhado. Eu queria estudar as outras religiões para fechar o campo dos caras quando eles viessem com argumento. Meio aquela briga que você acha que você está bem motivado. E aí foi uma das vezes que Deus falou comigo de uma forma tão clara que Ele falou assim, eu me senti humilhado, gente. Ele falou assim, você não conhece nem a mim direito e quer conhecer outras religiões? Quer dizer que eu estava entrando numa batalha, eu ia estudar outra religião, sendo que eu não conhecia nem a minha direito, não conhecia nem o meu Deus de forma concreta. E aí eu peguei e falei, não, eu preciso buscar o Senhor. Então eu escolhi uma batalha. Qual batalha? Os livros que eu vou ler são relacionados ao Senhor, porque eu preciso crescer no conhecimento dEle. E aí eu lembro que, durante a faculdade, né, eu fiz alguns sacrifícios
porque eu entendia que aquilo era uma etapa, então eu escolhi quais batalhas lutar. Porque o que eu estou querendo dizer é assim, para ficar bem claro, escolha batalhas que te levam ao próximo passo. Não tente ser especialista em tudo, ser bom em tudo, aprenda a ser bom em algo, porque de muita informação não adianta muita coisa, a gente precisa ter profundidade. Por exemplo, hoje eu sou ministro do Evangelho, trabalho na igreja, eu prego, eu aconselho, enfim. Agora, não seria coerente eu sair daqui para buscar uma formação que não contribuiria para o avanço daquilo que Deus confiou para mim. Então, todo curso que eu faço, tudo aquilo que eu invisto meu tempo, meus recursos, é para a glória de Deus dentro daquilo que Ele confiou para mim. Então, batalhas que você deve escolher na sua vida, é batalhas que te levam ao próximo passo daquilo que Deus está construindo em você. Tá complicado, eu sei, mas eu vou tentar deixar um pouquinho mais claro. Por exemplo, você é um adolescente. Qual que é a batalha que Deus tem para você hoje? Às vezes é você entender alguns limites, mas é você investir no seu relacionamento, não estou falando de relacionamento amoroso, no seu relacionamento com Deus, com seus amigos, na igreja. Se você for ter que investir em algo, no que você vai investir? Se você tiver que escolher, vou pagar aqui R$150 para ir no retiro e ficar 3 dias, ou R$150 para ir ver o livinho. Aí você vai ver aonde que você vai escolher algo que te leva ao próximo passo da jornada. Tem gente que às vezes reclama de um preço de algo porque não investe. Agora, o que esses versículos nos ensinam é assim, como nós enfrentamos essas batalhas? Vocês percebem que ele falou, avalia se você dá conta de guerrear. Se você não der, envia uma delegação de paz. E aí, avalia se eles negociam a paz. Tem a maneira imprudente de você guerrear e a maneira prudente. A maneira imprudente é aquele cara que vai lutar batalha perdida, sabe? Deus já mandou terminar namoro, ela está tentando ressuscitar aquele namoro. Não, uma hora vai dar certo. Deus mandou a pessoa já entregar aquilo e a pessoa está agarrada naquilo, porque ela está lutando a batalha perdida. Sabe, uma pessoa imprudente, ela luta batalhas que não são delas. Eu lembro de uma vez que uma menina, aconselhei uma menina muitos anos atrás, acho que tem uns 8 anos, e ela demorou muito tempo para terminar um namoro de dependência emocional que ela tinha, um namoro violento, assim. E aí, quando ela terminou, e ela falou, Ricardo, mas eu queria tanto esquecer ele, porque ela gostava dele ainda, mas ela conseguiu terminar. Eu falei, mas por que você não consegue esquecer? Cara, todo dia eu oro para Deus tirar ele do meu coração e para Deus não deixar ele se desviar. Eu falei, olha, essa batalha não é sua. Não é você que tem que orar para Deus, porque toda vez que você orar por essa pessoa, você vai estar trazendo ela de volta no seu coração. Entendo o que eu estou querendo dizer, tá, gente? Não é que a gente não pode orar pelo outro, mas no caso específico dela, o mais adequado, essa batalha não era dela, era dos pais dele, era dos amigos dele, mas não era uma batalha dela. E se ele se desviasse, era problema dele, escolha dele, não dela. Tem gente que não termina namoro, relacionamento abusivo, e fala, mas se desviar. Se desviar, você vai ficar com um cara que já está desviado? Enfim. Mas existe a maneira prudente, ele mandou uma delegação de paz. E o cara foi negociar. Vamos deixar em paz esse negócio. O prudente, ele avalia se ele vai dar conta daquilo. O prudente, ele busca viver em paz e não em guerra. O prudente procura ajuda antes de ser destruído. A forma da gente viver essas batalhas, né? E o prudente, ele sabe que as lutas fazem parte do processo. Mas pensa bem assim, você, quando tem uma grande luta pela frente, você busca ajuda antes de ser destruído? Ou espera acabar com tudo, não tiver mais jeito para procurar uma ajuda? Quando o namoro não tem mais solução, o casamento não tem mais jeito, o filho já está nas drogas, sei lá. Aí que você vai procurar ajuda? Aprenda a procurar ajuda antes de que os dias fiquem mais difíceis. Versículo 26. Quem amar pai e mãe, irmão e irmã, filho e filha, e até a si mesmo, mais do que a Deus, não pode ser discípulo dele. E esse é o nosso quarto ponto. Nós precisamos amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Então, nós falamos até agora, contando a mensagem da semana passada que está no nosso canal, que nós precisamos tomar a nossa cruz, precisamos calcular um preço da jornada,
precisamos escolher as nossas batalhas. Em quarto lugar, nós precisamos amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Versículo 26. E aí, a grande sacada aqui é que Jesus, ele nos ensina em Mateus 22, 37, a maneira de amar a Deus sobre tudo e sobre todos, citando a palavra de Deus. Mateus 22, 37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus acima de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Jesus, quando foi ensinar os discípulos a amarem ao Senhor, ele ensinou citando a palavra de Deus. Esse é um versículo que Jesus citou. Ele citou Deuteronômio 6, versículo 5, que diz: ouça, Israel, amarás o Senhor o teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com toda a tua força. Agora, o que Jesus quis nos dizer com isso? Ele falou: olha, tem um jeito de você amar a Deus. E amar a Deus vai exigir de você o seu coração, a sua alma e as suas forças, o seu entendimento. Às vezes a gente acha que amar a Deus é um dia que você vai ter algumas borboletas no estômago e nesse dia você vai estar tão feliz que você vai correr para o devocional. O amar a Deus não é isso apenas. Amar a Deus de todo o nosso coração, alma e força é amar a Deus com tudo que nós somos. E o que isso quer dizer? O coração, se você for pegar a tradução ali na Bíblia, ele quer dizer da sua capacidade cognitiva. Embora nós, na nossa cultura moderna, associemos o coração aos sentimentos, às emoções, o coração na cultura daquela época, ele estava relacionado à capacidade cognitiva, o seu entendimento, o seu intelecto. Ou seja, o que você coloca diante dos seus olhos que faz você amar o Senhor? Porque o que a gente assiste nos ensina, os livros que a gente lê nos ensinam, tudo que a gente faz nos ensina. Então está falando assim, olha, dedica sua mente a amar o Senhor. De alguma forma, busque o conhecimento de Deus de forma cognitiva. Você precisa entender quem é o Deus da Bíblia. Porque se você for avaliar, não é a sua experiência pessoal que avalia a Bíblia, mas é a Bíblia que tem que avaliar a sua experiência pessoal com Deus. É diferente. Então, quando nós falamos amar a Deus de coração, é com a sua capacidade, é se dedicando ao estudo da palavra de Deus, e ela revela quem Cristo é para nós. Agora, quando nós pensamos amar o Senhor com a nossa alma, presta muita atenção nisso. A gente está falando de amar o Senhor, na palavra original seria assim, nefesh. Ricardo, o que é essa palavra que você está falando? Já tem uns 3 cultos. Essa palavra nefesh significa garganta, alguns sentidos de assim, sede em movimento, fome em movimento. Ou seja, você vai amar o Senhor com o seu entendimento, mas com as suas paixões também. Já ouviu falar que todo mundo está procurando a Deus? Quando uma pessoa está se drogando, ela na verdade está tentando preencher essa sede e essa fome em movimento, está tentando procurar a Deus, mas em ídolos caídos. Uma pessoa que se entrega à pornografia, ao sexo desregrado, promiscuidade, à pornografia, à masturbação, essas pessoas estão procurando saciar a sua nefesh naquilo que não vai saciar, e vai ter uma fome eterna, porque se você for pegar, vai na casa de recuperação qualquer dia lá visitar, eles vão amar você lá, eles gostam que as pessoas vão lá visitar. E pega qualquer interno lá para conversar, qualquer aluno. A maioria deles, se não todos, vai dizer assim: eu comecei com pequenas doses de bebida ou de drogas. Quando eu percebi, eu estava aqui. Às vezes um homem de 40 quilos, com 1,70m, 1,80m de altura. Você imagina a condição dessa pessoa. Porque ela tentou saciar algo naquilo que só Cristo saciaria. Agora, se nós nos voltarmos ao pão da vida, à água da vida, à videira verdadeira, a gente é saciado por completo. Quando você se sente sozinho e você busca ajuda na pornografia e na masturbação, você está tentando, na verdade, preencher o seu coração com Deus. Só que com um ídolo falso e não com um Deus verdadeiro. Em terceiro lugar, amará o Senhor teu Deus com toda a sua força. Se é com o coração, entendimento, se é com o seu desejo, alma,
E se é com toda a sua força, o que essa palavra está dizendo é assim, é com toda a sua intensidade. Não é de qualquer jeito, é com força, é com desejo, é com perseverança, sabe? É com determinação. Fala assim, ó, tá ali, sabe aquela brincadeira que você vê aqueles memes na internet, o povo brincando de roda da cadeira, e na hora que fica os dois últimos, os dois saem brigando, chutando e tombando, aquela coisa? É com mais força de vontade do que aquilo, muito mais força. A gente tem que buscar o Senhor. Às vezes você está aqui e talvez a sua barriga não está com borboletas, o seu coração não está queimando, ou talvez esteja. Agora, eu me lembro do dia que eu aceitei Jesus, foi um dia frio para mim. Eu só percebi que eu tinha aceitado Jesus depois, alguns dias depois, gente. Mas a minha consciência percebeu que tinha aceitado Jesus.